Hoje, em 9 minutos, vamos tratar de um assunto que nunca é suficientemente conversado, explicado e debatido. A questão da defesa do consumidor, a questão dos comportamentos, da poluição do ambiente econômico que mais nos afeta, porque afeta o nosso órgão mais sensível, que é o nosso bolso. Para isso, nós vamos conversar com o especialista Itamar Dalmas, que já tem um trabalho, já tem uma identificação nessa área da defesa do consumidor e é reconhecido como especialista em defesa do consumidor. É com Itamar Dalmas que a gente conversa agora. Itamar, o maior inimigo do consumidor tem sido o consumidor pela passividade, né? Ou não? O que eu tenho observado um pouco que o consumidor ajuda a situação ficar da maneira que está, né? O comportamento do consumidor ajuda isso daí. Mas isso não tem a ver também com o fato dele achar que não vale a pena espernear, não vale a pena gritar, não vale a pena perder tempo, se aborrecer, correr atrás. A justiça, nesse caso, ela oferece algum tipo de respaldo concreto ao consumidor? O que nós estamos observando nos últimos anos é o seguinte, é uma melhora no comportamento do consumidor, isso é verdade, né? O consumidor tem reagido, ele tem se indignado com algumas situações, algumas circunstâncias, né? Isso daí é importante. O consumidor vem procurando mais o auxílio de órgãos de defesa do consumidor, seja através do PROCON, ou então mesmo um IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, ou o próprio Poder Judiciário. Mas o retorno não é muito a contento, né? Você pode observar, as grandes demandas do consumidor são ajuizadas na Justiça Especial, né? No Juizado Especial. E a grande procura faz com que essas causas tenham sido julgadas com 1 ano, 2 anos. Isso deixa o consumidor muito aflito para resolver aquela situação que é urgente, seja de um cartão de crédito, seja de um contrato de telefonia móvel, seja de uma TV a cabo, seja de um plano de saúde, né? O consumidor se sente meio que desamparado diante daquela situação. Ele liga para o 0800. 0800 a gente conhece muito bem, né? O atendimento, na sua grande maioria, é horroroso. É muito comum cair a ligação. Você está no meio do atendimento, 30 minutos aguardando e simplesmente cai. E olha que existe uma regulamentação específica em relação a isso, né? O consumidor, às vezes, ele fica na seguinte situação. O que eu faço? Se eu procuro o PROCON, tem uma demora grande para resolver a demanda, em grande parte das vezes, né? Procura a justiça, vou demorar 1 ano e pouco para resolver meu problema. E aquela situação é urgente, às vezes ele quer simplesmente romper o contrato com aquela empresa que presta um péssimo serviço de TV a cabo, um péssimo serviço de telefonia móvel, ou ele contratou algo, né? Na hora de contratar eles vendem mundos e fundos, né, que a gente observa muito bem, né? Você tem direito a isso, direito àquilo, mas na hora do vamos ver, nem sempre isso configura a verdade, né? Verdade. O consumidor se sente muito desamparado em relação a isso. Mas a questão é que é sórdido, rapaz, é muito baixo esse estratagema deles de dificultar no serviço, no 0800, no SAC, né? Que seria o serviço de atendimento ao consumidor. Isso. Eu já desisti de cancelar serviço. Depois de esperar 40 minutos, deixa esse negócio rolar assim mesmo. Eu fico imaginando que o brasileiro esteja me comportando como brasileiro médio, como capixaba médio. Aí que tá, em caso de rompimento de contrato, esse tipo de coisa, é mais rápido o Poder Judiciário. Você pode pedir uma liminar em relação a isso, o PROCON ajuda. O que as pessoas têm que fazer também, é pedir indenização em relação a isso. O dano moral sofrido, não só o material, mas o dano moral também. E 99% das vezes o consumidor tem razão. E o consumidor tem que estar atento ao seguinte, às vezes ele fica preocupado que ele não tem uma prova específica daquela falha daquele serviço. Tem a inversão do ônus da prova. Não é o consumidor, ele é a figura vulnerável daquela relação jurídica. Ele é vulnerável. A empresa que tem que fazer prova contrária da alegação do consumidor, né? O que eu acho que é um fator que vem prejudicando ainda mais o consumidor, eu tenho observado muito, é as indenizações dos juizados especiais, né? Eu tenho observado uma certa padronização dessas decisões de danos morais, que em certos casos não ultrapassam o valor de R$2.000, que representam uma penalidade muito ínfima. Um estímulo quase, do né? tamanho das empresas. Né? Acaba sendo, né, um estímulo para que ela continue praticando inúmeras irregularidades, porque acaba sendo bom para ela. Porque muito pouca gente entra no Poder Judiciário, procura o PROCON, liga para o 0800, tem as agências reguladoras, que são um canal, às vezes, muito mais importante do que os outros canais,
né? As agências reguladoras têm procedimentos de reclamação, a ANS faz um trabalho muito, em relação à agência reguladora, faz um trabalho bacana, que pode, inclusive, destituir dirigentes daquele plano de saúde, pode fazer suspensão de venda daquele plano de saúde. Tem uma série de medidas. Agora, mas a gente não tem um registro assim, de uma sanção pesada em cima. Você falou aí todos os vilões possíveis, né? Você falou aí. Plano de saúde, cartão de crédito, banco, telefonia e operadora de TV a cabo. Eu acho que Mas a gente não tem notícia assim, de uma sanção pesada que inibisse, até por efeito de demonstração, pega entendeu? Trata como deve ser tratado, com a sanção pesada, de maneira, inclusive, ao efeito de demonstração, inibir as outras. Ou, pelo menos, inibir a recorrência, né? A prática reiterada. A prática reiterada e quanto mais. É verdade. O que eu observei alguns anos atrás, o DPDC, o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, instaurando alguns procedimentos nesse sentido. Mas eu acho que ainda não surtiu efeito. Porque eu acho que o procedimento tem que ser um procedimento mesmo, não essas operadoras, a grande maioria dos planos de saúde trabalham a nível regional ou nacional, né? Não está localizado no município especificamente. Então as ações têm que ser feitas no âmbito estadual e no âmbito nacional, de forma a inibir. Banco tem que ser um programa, né? Uma atitude nacional em relação a práticas abusivas de cartão de crédito, né? Entre outras, né? Cobranças abusivas, cobranças indevidas, que às vezes você recebe uma cobrança indevida e você não consegue se livrar dela, seu nome é encaminhado para um cadastro de inadimplente, né? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, de uma atuação, de uma ação civil pública, por exemplo, seria um mecanismo, né, ideal para coibir esse tipo de prática. E sanções pesadas, eu acho que multas pesadas. Tem que atingir o bolso, tem que proibir de comercializar determinados produtos. Se você não tem condição de prestar um serviço com qualidade, você não pode vender aquele produto. Porque na hora de vender é mil maravilhas, mas na hora do serviço é péssimo. Em 9 minutos nós estamos conversando com o especialista em defesa do consumidor, Itamar Dalmas. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o especialista em defesa do consumidor, Itamar Dalmas. Itamar, a gente podia mandar um projetinho desse aí para um deputado desse. Será que funciona? Sobre isso, essas coisas que você está falando aí, pegar pesado com esses vilões que nos roubam, que escancaradamente, sem medo de qualquer punição. Isso daí também é muito importante, né? O consumidor está de olho no desempenho do seu parlamentar, seja lá em Brasília. Por exemplo, o ano passado foi aprovado um cadastro positivo, que a princípio eu sou contra, né? De antemão já sou contra em relação a isso, mas que a princípio iria baixar os juros do consumidor, o cadastro positivo, né? Aquele bom pagador, o nome dele. No país que nós vivemos, será que realmente os juros vão baixar para esses consumidores que pagam em dia? Ou isso daí é para causar outro tipo de problema? Talvez eles reduzam simbolicamente, sem nenhum desconto expressivo, só para cumprimento da lei, né? Ou seja, traindo o espírito da lei. Exatamente. O consumidor tem que estar muito atento em relação a isso tudo. Né? Mas vem cá, vamos lá. Eu pego um financiamento no banco. Aí descubro depois que esse banco está cobrando juros extorsivos. Vamos definir depois o que é juros extorsivos. Qual é o meu papel? O que eu faço? A princípio é o seguinte, o que o banco faz? Ele vai tentar receber isso de todas as formas. Isso. Ele vai coagir, entre aspas, né, Eustáquio? Vai fazer de tudo para receber aquele dinheiro. Se não for nas condições que o consumidor acha que pode pagar, né? Inclusive isso com superendividamento, várias empresas têm feito isso. O que ele faz? Reduz juros, reduz o capital, reduz o que pegou, de fato, do empréstimo, né? E o consumidor, grande parte das vezes, aquele que não negocia, isso eu não pago. Passa 1 ano, 2 anos, geralmente ele paga aquele valor 10%, 10 a 20% do valor de face do que ele devia. Né? Ele não pode cair, Eustáquio, no conto do vigário. Achar, vou fazer o seguinte, hein? Você pegou R$1.000 emprestado no banco, eu vou dividir isso em 100 prestações, você vai me pagar, né, a perder de vista. Isso é ilusão. Porque o que o banco vai fazer sempre no primeiro momento é dividir aquilo inúmeras vezes e vai embutir os juros. Né? Você tem que tentar vender um patrimônio, um carro, e pagar à vista aquilo.
mas você vai pagar à vista, vai fazer a proposta sua, aquilo que você tem condições de fato. Não quero dizer que ele não deve pagar, mas não vai pagar esses juros extorsivos que é praticado. Né? Teve um célebre dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, ele disse que não há diferença entre fundar um banco e assaltar um banco. Acho que é por aí, hein? Mas vamos lá, agora, plano de saúde. O que a gente não deve aceitar? Primeira coisa, não aceitar negativa. Porque a primeira coisa que o plano de saúde faz é o seguinte, você vai pedir um procedimento, alguma coisa, ele nega. Acontece isso em relação ao PET scan, por exemplo. Né? É um exame importante para quem tem câncer, que é uma doença gravíssima, né? E negava. O que o consumidor tem que fazer? Negou, Poder Judiciário. Consegue eliminar na hora para fazer o procedimento. Né? Outra coisa que tem que fazer, reclamar junto à Agência Nacional de Saúde. É muito importante guardar o protocolo de atendimento, fazer reclamação. Ele tem 7 dias para ser atendido. Ele é atendido em 7 dias? Será que o consumidor que liga para o médico, ele quer fazer particular, será que ele não vai ser atendido no tempo anterior? Não, Eustáquio. Ou vai ser atendido no mesmo tempo do usuário do plano de saúde? Às vezes o usuário do plano de saúde demora o quê? 2 meses para ser atendido. Porque o consumidor faz o seguinte, consumidor, liga e pede a consulta particular. Quando chega lá, você apresenta o seu plano de saúde e faz a denúncia e reclamação. Esse médico pode ser descredenciado. Né? Você não sabe de onde que parte o problema aí, se é do médico ou do plano de saúde. Né? Esses procedimentos são obedecidos? Você tem 3 dias para fazer qualquer tipo de exame clínico, né, os mais básicos. É obedecido? Procedimento um pouco mais... É um procedimento especial, é o dobro de tempo, 14 dias. O consumidor geralmente tem aumentado muito o número de reclamação de plano de saúde. E eu acho que é muito mais grave ainda, Eustáquio, porque é o estado de necessidade do consumidor. Está envolvendo saúde, né? Mais fragilizado. Mais vulnerável. E agora, sabe o que eles estão pedindo, às vezes, hospital? Não em relação até nem plano de saúde, não. Estão pedindo depósito em conta para poder fazer o atendimento. Não é mais um cheque calção, não. É uma prática completamente abusiva. Uma prática. Isso sem se falar em relação à questão dos reajustes. O consumidor não está atento em relação ao que pode ser reajustado, o que não pode ser reajustado, o que é aumento para pessoas acima de 60 anos, pode sofrer reajuste? Não pode sofrer reajuste. O reajuste é não em função da faixa etária, né? Não em função da idade, que é discriminatório. Tem uma série de coisas que o consumidor tem que estar atento. E o site da ANS é muito bom em relação a isso. Pode fazer comparação, comparar a portabilidade, o consumidor não está satisfeito com o seu plano de saúde, ele pode mudar. Já aconteceu casos, Eustáquio, de eu parar dentro de um hospital aqui em Vitória, de plano de saúde, que inclusive hoje não existe mais, com gente, com pessoas no corredor, com pessoa com perna fraturada, sem atendimento. Eu fico mais indignado em relação à questão da saúde, em relação ao tratamento do plano de saúde com o consumidor, porque pega num momento debilitado, num momento de fragilidade, às vezes de urgência. Vamos dizer assim, então, em qualquer relação que o consumidor não se sinta bem assistido pelo plano, cabe a ele buscar os recursos de defesa. Exatamente. Rapidinho, no que diz respeito a um banco, quando lançam na sua conta um débito inexistente, aí você identifica e grita, e reclama, aí eles vão lá e tiram. E fica nisso, não cabe nenhuma sanção aí, não? No meu ponto de vista, eu acho o seguinte, depende. Se causou algum tipo, fez a cobrança indevida, retirou na mesma hora, acredito que não. Porque não houve nenhum problema para o consumidor, não gerou nenhum problema. Não gerou constrangimento. Mas se em função daquele débito, em função daquela retirada que foi indevida de antemão, né, causou algum tipo de problema, voltou um cheque, você deixou de efetuar alguma compra em função disso, ou seu nome foi para o cadastro de inadimplente de forma indevida, né? Aí, de antemão, já gera direito a dano moral em relação a isso. Né? Tem que gerar algum tipo de problema, algum tipo de... Legal, eu agradeço muito, Dalmas, a sua presença aqui, certamente, até pelo interesse que esse assunto desperta, outras oportunidades, gostaríamos de estar te ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio. E você, meu querido consumidor, é com você. Não tem o bispo, não tem o governador, não tem o prefeito, não é você buscando os seus direitos e não dando mole, porque quando você dá mole é o que eles querem. Em 9 minutos hoje nós contamos com a presença de Itamar Dalmas, especialista em defesa do consumidor. Até já.